Nesse momento, vamos construir o gráfico da função seno de x. Então, nós temos que determinar quais são os melhores valores a serem utilizados para que possamos construir esse gráfico. Então, fazendo a abordagem aqui, veja que um dos valores que são interessantes seria 0 graus. Então, deveremos fazer x igual a 0. Esse ponto também é importante, né? Que aqui é 90 graus, ok? Esse ponto aqui onde está o menos 1 é 180 graus, também é interessante. E aqui o 270 graus. Também é interessante escolher um valor nesse intervalo. Eu vou escolher aqui o valor central, ou seja, o valor que está entre 0 e 90, que é o valor 45 graus. O valor central aqui, entre 90 e 180, nós temos 135 graus. Aqui o valor central seria 180 mais 45, dá 225 graus. E aqui uma abertura, né, de 45 aqui, então 270 mais 45 vai dar 315. Então nós temos 315 graus. E se eu somar 315 mais 45, vai voltar aqui no zero, que basicamente zero é igual ou é equivalente, né, a 360 graus, ok? Então, na nossa construção gráfica, é interessante nós utilizarmos esses valores: 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 e 360. Ok? Então, eu vou escrever aqui todos os valores que nós vamos utilizar. 0, né? Depois, vamos fazer para 45. Aí, 45 mais 45 vai dar 90. 90 mais 45... 135, até o valor 360. Mas é interessante que nós saibamos que aqui está em graus, mas eu preciso representar no gráfico a unidade é radianos, ok? Então eu tenho que saber 0 graus em radianos, 45 em radianos, 90 em radianos e assim sucessivamente. Bom, 0 graus em radiano é 0 mesmo, então aqui vai valer 0. Veja que eu vou fazer o 45 para ficar mais fácil de fazer os outros. Lembre-se, se eu quiser calcular 45 graus em radianos, então eu tenho que saber que o π vale quantos? Vale 180 graus. E aí eu preciso calcular 45 graus em radianos. Nós já vimos como é que é o processo. 180 vezes x multiplica cruzado, e aqui 45 vezes π dá 45π. Então, eu passo o 180 dividindo, vai ficar 45π sobre 180, e observe que tanto o 45 quanto o 180 dá para fazer uma simplificação. Eu vou fazer de forma mais rápida, né, por 45, e aí, aqui um 4, 45. Então, dividindo aqui e aqui por 45, nós vamos encontrar 45 dividido por 45 vai dar 1, então vai ficar só 1π. E 180 dividido por 45 vai dar 4. Ou seja, 45 graus é igual a π sobre 4. Mas observe que a gente separou sempre de 45 em 45 graus, para facilitar a montagem do nosso gráfico. Então, se eu tenho aqui 0, aqui é 1π sobre 4, aqui é 2π sobre 4, e aí vai aumentando. Aqui é 3π sobre 4, aqui 4π sobre 4, 5π sobre 4, 6π sobre 4, 7π sobre 4 e finalizamos com 8π sobre 4. Obviamente, isso aqui pode ser simplificado. Tá? Então, eu vou repetir aqui o 0, só para confirmar. O π sobre 4 é π sobre 4 mesmo. Mas veja que 2π sobre 4, nós podemos simplificar aqui o numerador e o denominador por 2. Então, vai ficar 2 dividido por 2 vai dar 1, então vai dar π sobre 2. Ah, professor, como é que eu posso conferir que 90 graus é π sobre 2?
é só pegar 180 e dividir por 2, vai dar 90. Então, aqui não tem simplificação, vamos deixar 3π sobre 4 mesmo, né? Aqui pode simplificar o 4, ó, fácil. Óbvio, π é 180, conferiu. Aqui 5π sobre 4, vamos deixar 5π sobre 4 mesmo, né? Aqui 6π sobre 4, dá para simplificar por 2, né? Então, 6 dividido por 2 dá 3, então aqui vai dar 3π sobre 2, porque 4 dividido por 2 é 2. Aqui repete, 7π sobre 4. E por último, 8 dividido por 4, né? Dá para fazer essa divisão. 8 dividido por 4 é 2. Então aqui é 2π. E realmente, né? Se 180 é π, 360 é 2π. Nós já vimos isso. Então, o que eu preciso encontrar? Veja que nós temos que calcular aqui o valor do seno, tá? A nossa função é essa, y igual a seno de x, ok? Então, para cada valor desse, 0, 45, 90, 135, 180, todos esses valores, eu tenho que utilizar essa fórmula, ok? Então, vamos supor que eu faça para 0 graus. Então, para 0 graus, então, y vai ser seno de 0. Você pode utilizar uma calculadora, seno de 0 é 0, ok? Você vai utilizar aqui o 45 graus vai dar y igual a seno de 45, então seno de 45 vai dar raiz de 2 sobre 2, não é isso? Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, porém, poderia ser utilizado o valor 0,7, é um valor aproximado. Depois eu tenho 90, vai ficar y igual a seno de 90, pode utilizar aí, seno de 90 vai dar 1, ok? Seno de 135 graus, ok? Y vai ser igual a seno de 135 graus. O seno de 135 graus é o mesmo valor que o seno de 45, depois a gente vai ver isso. Pode conferir, vai dar raiz de 2 sobre 2. Tá? Se você utilizar a calculadora, quando você for bater seno de 135 graus, vai dar aproximadamente 0,7, né? Então, é equivalente à divisão de raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Depois nós temos 180, e aí y vai ser igual a seno de 180 graus, né? Seno de 180 vai dar 0 também, tá? Pode fazer. Depois nós temos 225 graus, então y vai dar seno de 225 graus. Olha, esse valor ele vai dar negativo, então ele vai ser menos raiz de 2 sobre 2, ou aproximadamente 0,7 negativo. Depois nós temos 270 graus, então y vai ser igual a seno de 270 graus. E quanto vale o seno de 270? Menos 1. Pode conferir. E para 315 graus, nós temos y igual a seno de 315, né, graus. Isso também vai dar um valor negativo, aproximadamente 0,7, tá? E 360 graus vai ser y igual a seno de 360. Como o ângulo 0 e o 360 eles estão na mesma posição, obviamente aqui vai dar 0. Mas pode conferir, tudo bem? Agora nós podemos construir o gráfico, onde nós temos no eixo x os valores que são os radianos e no eixo y o valor que é o seno de x. Vamos lá? Então agora só conferindo, para 0 graus nós encontramos 0, para 45 nós encontramos raiz de 2 sobre 2, só lembrando que 45 é π sobre 4. Para 90 nós encontramos o número 1, né? E 90 é π sobre 2, e assim sucessivamente. Observe que nós encontramos os resultados de y, 1, raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2 e menos 1. E os valores de x que nós vamos utilizar são os valores π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4, π, sempre a mesma distância um do outro. Perceba que a distância entre dois valores consecutivos é 45 graus ou π sobre 4. Aqui nós temos 0 e 0. Então, nós temos que marcar
0 e 0 é esse valor aqui. É a origem, tudo bem? O próximo valor é π sobre 4 e raiz de 2 sobre 2. Voltamos aqui. Π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Vamos traçar retas paralelas aqui e marcar esse ponto. Depois nós temos raiz de 2 sobre 2 e 1. Então vamos marcar aqui raiz de 2 sobre 2 e o número 1 para y. O próximo, 3π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Então, voltamos aqui, 3π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Agora, nós temos π e 0, né? Quando você tem o y valendo 0, você marca no x o valor π. Então, aqui nós vamos marcar em cima dele, ok? Depois, nós temos 5π sobre 4 e menos raiz de 2 sobre 2. Então, aqui eu tenho 5π sobre 4, né? E desce aqui até menos raiz de 2 sobre 2. Aqui, 3π sobre 2 e menos 1. Então, 3π sobre 2, desce até o valor menos 1. É esse ponto. Depois, 7π sobre 4 e menos raiz de 2 sobre 2. Então, aqui nós temos 7π sobre 4 e menos raiz de 2 sobre 2. A intersecção é esse ponto. E o último, 2π e 0. 2π e 0. Marcamos esse ponto aqui em cima do eixo x. Agora, nós precisamos unir todos os pontos. Então, vamos sair de 0, pega esse primeiro valor, vai até o número 1, depois desce, aqui vai fazer uma curva, né? Sobe e vai até 2π. Então, esse é o gráfico do seno de x. Vocês vão fazer aí o gráfico do cosseno de x, y igual a cosseno de x, tudo bem? Vocês irão perceber uma diferença, que ela não vai partir aqui do 0, ela vai partir do número 1. E aí a curva vai ser invertida. Essa curva nós chamamos ela de senoide, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que observar é entender o gráfico do seno e do cosseno, tudo bem? E depois poderemos aprofundar em uns gráficos um pouco mais complexos. Bons estudos!